Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu me vi tão só, a música da minha vida. enfrentando momentos difíceis de solidão. Olha, já fazia algum tempo que eu queria escrever a minha história e mandar para esse programa. Infelizmente, o que eu tinha para contar não era uma coisa que me causasse orgulho. Na verdade, sinto até um pouco de vergonha. E eu digo isso porque, apesar de casada, mãe de 2 filhos pequenos, acabei me envolvendo com um colega de trabalho. E juro por Deus que até tentei evitar. Fiz de tudo para não me envolver com esse homem, até que no fim foi inevitável. Foi até estranho porque eu e o Silvio, esse meu colega de trabalho com quem eu me envolvi, a gente já se conhecia há bastante tempo. Trabalhávamos naquela firma há mais de 1 ano. Não sei exatamente como tudo aconteceu. Como começou a surgir aquela atração. Do nada, começamos a trocar olhares, a conversar sobre coisas que, pelo menos até então, nunca tínhamos conversado. E, de repente, comecei a me pegar pensando nele. E foi desse modo que, aos poucos, sem me dar conta, eu fui me envolvendo mais e mais. Eu nunca tinha reparado, até porque talvez nunca tivesse prestado atenção. Mas o Silvio era um cara tão bacana, tão sedutor. Bastava um olhar e eu já me derretia toda. Quando comecei a perceber que estava me apaixonando, tentei tirá-lo do pensamento de todas as formas possíveis e imagináveis. Pensei até em sair da firma, para se ter uma ideia. Um dia, aliás, até pela tentativa que fiz de evitá-lo, de olhar para ele o mínimo possível, de falar com ele o mínimo que pudesse, ele até me perguntou: Catarina, por que você anda me tratando desse jeito? Me fiz de desentendida. Desse jeito como? Sei lá. Até parece que você está me evitando, está fugindo de mim. Foi alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que eu falei? Você me desculpa, porque... se ele soubesse. Se ele imaginasse as coisas que andavam passando pela minha cabeça. Se ele imaginasse o quanto eu pensava nele. Claro que não contei o motivo verdadeiro. Simplesmente falei que era impressão. Que eu estava tratando exatamente da mesma forma de sempre. Apesar de saber que era mentira. De qualquer maneira, ele ficou me olhando assim com um olhar desconfiado. Como se estivesse lendo o meu pensamento e percebendo que o que a minha boca estava dizendo não era a verdade. E acho até que teria ficado tudo por isso mesmo, que eu teria conseguido me manter reclusa naquela paixão que, na verdade, não tinha como acontecer se um dia ele não tivesse me procurado para dizer coisas que eu, sinceramente, jamais esperava ouvir. Fiquei até sem palavras quando ele disse que estava apaixonado por mim. Tenho pensado tanto em você. Eu sinceramente não entendo o que está acontecendo comigo. Eu fecho os olhos e te vejo diante de mim. E eu também não soube dizer o que estava acontecendo comigo, porque incentivada
por aquelas palavras, não sei o que me deu. Acabei respondendo na mesma altura. Não é só você. Eu também estou sentindo exatamente a mesma coisa. Ele me olhou como se não estivesse acreditando. Você está falando sério? Mas eu tenho notado que você, sei lá, tem me evitado. Pensei até que tenho tentado te evitar. Só que não estou conseguindo. Sabe, falei aquelas coisas todas num impulso, sem medir consequências. Ele continuou olhando para mim, ainda um tanto desconfiado. Mas você está querendo dizer que também tem pensado em mim? Meu Deus, Silvio, não acabei de dizer que estou apaixonada? Foi a partir desse dia que colocamos as cartas na mesa. O medo que eu sentia tinha se dissipado. Pelo menos a ponto de me declarar. Ele também disse que não conseguia mais pensar em outra coisa que não fosse em mim. E só por saber que aquele meu sentimento estava sendo correspondido, me deu uma alegria, uma euforia. Como é bom estar amando uma pessoa e descobrir que ela também está apaixonada por você. Porque é tão triste amar e não ser amada. Então, mesmo eu sendo comprometida, mesmo tendo uma família, não pude evitar de me sentir feliz e sentir aquela euforia que só sentem os apaixonados. Meu Deus, como foi difícil esconder das pessoas que conviviam com a gente ali, na empresa mesmo. Porque quando a gente está apaixonada, sente tanta necessidade de demonstrar, e eu acho até que, por mais que tenha tentado, qualquer um perceberia, olhando para nós com atenção, que alguma coisa diferente estava acontecendo. E estava mesmo. Tanto que um dia, uma colega comentou comigo: Catarina, me diga uma coisa, é impressão minha ou está rolando alguma coisa entre você e o Silvio? Aquilo me pegou de surpresa. Tanto que eu fiquei nervosa. Eu e o Silvio? Imagina, Joyce, que ideia! De onde você tirou isso? De onde? Sei lá, é que parece, né? Quando vocês chegam perto um do outro, começam a se olhar e não prestam atenção em mais nada. E olha que eu não sou a única que tem notado isso, não. A Ângela também já comentou isso comigo. Pelo jeito, não estávamos conseguindo disfarçar. E só eu sei o quanto me torturava sentir o que eu sentia. Porque ao mesmo tempo em que tinha aquela alegria de saber que estava apaixonada e que estava sendo correspondida, por outro lado, tinha o peso na consciência, o remorso. Meu Deus, eu era casada, mãe de 2 crianças pequenas. Era só neles que eu conseguia pensar, nos meus filhos e no meu marido, sempre que a imagem do Silvio invadia o meu pensamento. E foi por eles que, a partir de uma certa altura, mesmo sentindo o que sentia, tentei sufocar a paixão a todo custo. Mas só eu sei o quanto era difícil. Tão difícil que bastava ele olhar para mim. E eu simplesmente me derretia toda. Até que no final, a paixão falou mais alto. Já fazia algum tempo que ele me fazia propostas, convites. E eu, por ser casada,
sempre dava um jeito de tirar o corpo fora. Não queria me arrepender. Até que um dia ele me pegou de surpresa e acabou rolando um beijo, ali mesmo na firma. Culpada, cheia de remorso. Ninguém queria imaginar como me senti depois daquele beijo. Foi um beijo simples, mas ao mesmo tempo me fez tão feliz. Em casa, não sei como eu consegui disfarçar, porque eu só conseguia pensar naquele beijo. E se antes já era difícil ficar perto do Silvio, depois daquele beijo, meu Deus, era uma tortura. Nesse dia, inclusive, ele mais uma vez confessou que estava apaixonado por mim. E dessa vez com mais força. Se você soubesse o quanto eu te amo, sou capaz de fazer qualquer coisa por você. Se você quiser se separar, eu te assumo. Você e os teus filhos. Pensa nisso. Silvio, pelo amor de Deus, para. Parar por quê? Se eu te amo e você também me ama, não negue, eu vejo isso no teu olho. Por favor, Silvio. Alguns dias depois, e outro beijo aconteceu. E dessa vez, quando ele mais uma vez se declarou, não resisti. E também, mais uma vez, confessei que apesar de todos os meus temores, do peso que sentia na consciência, do remorso, também estava apaixonada por ele. E apaixonada de um jeito que, se não me segurasse, cometeria uma loucura a qualquer momento, inclusive, sei lá, aceitar a proposta dele e simplesmente acabar com o meu casamento, mesmo sem saber se aquela paixão duraria, se aquele interesse dele perduraria. Porque a gente, quando se apaixona, principalmente numa situação como a minha, sente tanto medo. Quando vi, já tinha falado. Quando vi, já tinha mais uma vez confessado o que sentia. Eu fazia de tudo para evitá-lo. E principalmente para falar dos meus sentimentos, porque sabia que qualquer coisa que dissesse, ele tomaria como incentivo e aí mesmo que não me deixaria em paz. Só que tem horas que a gente não consegue se segurar. Então, depois de tanta insistência, mesmo sabendo que não devia, mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo de antemão que eu logo me arrependeria, acabamos saindo juntos. E depois, como eu já esperava, o arrependimento calou fundo. Mas como resistir, meu Deus, quando o homem pelo qual você está apaixonada olha nos teus olhos e diz que você é tudo para ele? Ele me falava coisas tão bonitas. Ele me falava coisas tão lindas e com tanta sinceridade no olhar. Quando eu dizia que tinha medo, que não queria magoar meu marido, que não queria destruir minha família, ele olhava nos meus olhos e dizia: será que tudo isso é maior do que o meu amor? Você não vai precisar se separar dos teus filhos. Eu te assumo com eles junto. Quanto a teu marido, não seria a primeira vez que uma mulher deixa de um homem porque gosta de outro. É a vida. Você não tem culpa, eu não tenho culpa.
Eu te amo tanto. Pensa com carinho. Você sabe que eu sonho, acordando de manhã, olhando para o lado e contemplando o teu rosto ali junto de mim. É tudo o que eu mais sonho. Acordar com você todos os dias, tomar o café da manhã, à noite voltando do trabalho, te encontrar, esperando por mim. Eu te amo tanto. Pensa nisso. Como resistir, meu Deus? Acabamos iniciando um romance que durou quase 4 meses. Apesar de saber que a cada dia que passava, minha culpa era maior, começamos a sair. No mínimo 2 vezes por semana. E a cada dia, a paixão parecia aumentar. Como resistir, meu Deus? Mesmo sabendo que estava errada, eu estava apaixonada. E só quem já se apaixonou um dia é que sabe o quanto um sentimento pode carregar a pessoa e destruir tudo aquilo em que ela acredita. Porque a imagem do homem amado fica o tempo todo na cabeça da gente. O sabor do beijo, o cheiro, a voz. Pequei. Sei que pequei. Errei contra minha família, contra Deus, contra meu marido, até mesmo contra meus filhos. Mas pequei porque estava apaixonada. Deus é testemunha do quanto tentei fugir dessa paixão. Só que não resisti. Por que será que a gente sempre se apaixona pela pessoa errada? Pela pessoa mais proibida? Por que será que a gente não pode ter tudo na vida, a família e o amor ao mesmo tempo? Quase 4 meses juntos. Eu me sentindo culpada, o remorso me corroendo, me achando a mulher mais volúvel e leviana do mundo, só que ao mesmo tempo simplesmente não conseguia dar um basta. Levamos, repito, esse nosso caso por quase 4 meses. Eu, sinceramente, não sei como consegui levar essa vida dupla durante tanto tempo. Tinha noites que eu chorava baixinho na cama, enquanto meu marido dormia inocentemente a meu lado, sem nem imaginar o que estava acontecendo. E nessas horas, só Deus sabe o quanto eu me sentia sem valor, o quanto eu me sentia leviana. Só eu sei as crises de consciência que amarguei. Até que um dia, vendo os meus filhos brincando com o pai, me deu um sentimento tão ruim. Eu senti uma coisa tão amarga, uma coisa tão... Meu marido, repito, sem nem imaginar o que acontecia pelas suas costas. E eu me perguntei, meu Deus, mas será que vale a pena? E minha família? Esse homem não merece. Para dizer a verdade, eu percebi naquele instante que eu é que não merecia aquele homem. Juro por Deus, só fiz o que fiz porque me apaixonei.
Mas nem isso é desculpa para ser leviano do jeito que fui. Como me arrependo de ter cedido a essa paixão. Só Deus para saber o tamanho do meu remorso. Um caso que levamos durante quase 4 meses. Até que aquele dia, olhando para minha família toda reunida, as pessoas que representavam o que de mais precioso eu tinha, meus 2 filhos, meu marido, os 3, um mais inocente do que o outro, me deu aquela coisa amarga por dentro, como se fosse um estalo. E eu acabei me dando conta da besteira que estava cometendo. Meu Deus, eu estava colocando em risco o meu casamento. Mais do que isso, minha família, que, repito, era a coisa mais importante que eu tinha na vida. E tudo por quê? Por causa de uma paixão. Uma paixão que eu não sabia se perduraria por muito tempo. Então, naquela hora me deu aquele estalo e eu caí em mim. O que eu estou fazendo da minha vida, meu Deus? E apesar de estar com o coração partido, já no dia seguinte na empresa, chamei o Silvio para uma conversa. Botei um ponto final no nosso romance escuso. Ele não queria aceitar. Fez de tudo o que estava ao seu alcance para me fazer voltar atrás. Só que eu estava decidida. E como ele não parou de me perseguir, com medo de que no fim acabasse caindo em tentação de novo, o que com toda certeza aconteceria, pedi a conta no meu trabalho. É que não tinha outro jeito. Já que era para acabar com tudo, melhor então... Só tinha um jeito de tirar aquele homem do pensamento, com a ajuda do tempo e não o vendo mais, não convivendo com ele. De outro modo seria impossível. E mesmo assim só eu sei o quanto foi doído. Até porque ele não parou de me procurar. Ligava no meu celular todo dia. Precisei até mudar de número. Não sei como essa insistência não acabou caindo nos ouvidos do meu marido. Mas sabe como é? Com o tempo, tudo passa. Até mesmo a mais forte das paixões. Principalmente se a gente deixar de ver a pessoa, de conviver com ela. O tempo passou e, para minha sorte, a saudade foi se atenuando. Até que, finalmente, comecei a tirar o Silvio da cabeça, aos poucos. Embora não tenha esquecido da história que vivemos. Tanto que um dia, não sei o que me deu na cabeça, mas resolvi contar a nossa história na música da minha vida. É claro que eu já tinha superado tudo. Mesmo assim, resolvi compartilhar essa história no rádio. Demorei 3 dias para escrever a carta. Escrevi, coloquei no envelope. Só que fiquei indecisa. Será que mando? Não sei o que me deu, mas fiquei insegura. Com medo de que o Juliano acabasse escutando a história e desconfiasse de algum modo. Se bem que eu sabia que ele não ouvia o programa, até porque trabalha no horário em que as cartas são levadas ao ar. Mesmo assim, sabe, senti aquele medo. Eu tinha guardado um envelope na minha gaveta de lingeries. Coloquei o envelope lá no fundo daquela gaveta, debaixo das roupas. Sabia que ele jamais encontraria aquele envelope ali. Até que depois de alguns dias, fui procurá-lo para botar no correio.
até porque estava decidida a escutar a história no rádio. Só que revirei aquela gaveta toda e não a encontrei. Meu Deus, será que meu coração veio na boca? O envelope não estava mais ali. Fiquei desesperada com a possibilidade de meu marido ter encontrado aquela carta. Deus do céu! Eu estaria perdida. Apesar de tudo, fiquei na minha, com o coração na mão. Não comentei nada com ele e, para minha sorte, ele também não comentou nada comigo. Mas senti que ele ficou estranho. Um dia, por exemplo, durante o jantar, eu peguei olhando para mim de uma forma... Não era raiva, não era revolta, parecia mais um olhar de mágoa. E essa não foi a primeira vez. Até hoje tem horas que eu pego olhando para mim, como se ele quisesse me dizer alguma coisa. Ele não fala nada, mas eu tenho certeza de que tem algo a ver com a carta que escrevi. Só pode ter sido ele, porque o envelope não estava no lugar em que eu guardei. Ele deve ter encontrado e lido tudo aquilo que eu escrevi. E se de fato isso aconteceu, e tudo leva a crer que sim, fico só imaginando o que ele pensa de mim, o que ele... Todos os dias, quando deito a cabeça no travesseiro, eu não consigo pensar em outra coisa. Sinto tanta vontade de ter uma conversa franca com ele. Primeiro perguntar se ele realmente encontrou o envelope, se leu a carta. Depois tentar me explicar, pedir seu perdão, rezar, para que seu amor por mim seja maior do que a mágoa, do que o ressentimento. Todas as noites, quando me deito, fico me perguntando se aquela vai ser a última vez que vou dormir ao lado do meu marido. Sim, porque não dá para saber o dia de amanhã. Quem sabe ele esteja apenas dando tempo ao tempo, criando coragem para me colocar contra a parede. Quem sabe o que pode acontecer? E o pior é que eu sinto que isso vai acontecer mais dia menos dia. Chegou a pensar às vezes que ele só se manteve calado porque talvez tenha entendido o que eu realmente quis dizer naquela minha carta. Deus queira que ele tenha percebido que abri mão de viver aquela paixão por causa dele e dos nossos filhos. Renunciei à felicidade que vivi durante quase 4 meses, única e exclusivamente para salvar meu casamento e proteger a minha família. Quem sabe ele tenha se dado conta disso. E mesmo tendo ficado magoado, achou por bem botar uma pedra em cima de tudo. Guardar apenas para si a dor que com certeza devia estar sentindo. Porque, repito, eu vejo no modo como ele me olha às vezes que há mágoa em seu coração, que ele guarda algum segredo, um segredo que o está fazendo sofrer demais. Tomara que ele só esteja agindo assim, porque entendeu o meu gesto de renúncia e resolveu me perdoar. Tanto que pulei fora daquele barco quando vi que estava perdendo as rédeas da minha vida. Não posso dizer que sinto por meu marido o mesmo que sentia quando subi com ele ao altar, mas uma coisa eu garanto: estou fazendo de tudo para
para voltarmos a ser aquele mesmo casal de antes. Será que isso vai ser possível? É o que tenho me perguntado todas as noites, quando deito a cabeça no travesseiro. Será, meu Deus, que isto vai ser possível? Tomara que sim. Porque se abrir mão de uma paixão que estava me fazendo feliz, mesmo sabendo que estava errada, foi para salvar meu casamento e minha família. Porque tudo o que quero é formar com meu marido o mesmo casal de antes. Mas aí a pergunta que não quer calar: será que será possível, meu Deus? Será?